Olá, tripulação, daqui o Comandante Dantas mais uma vez e hoje para atualizar o nosso canal com um assunto que vocês pediram demais ao longo dos últimos tempos. Assim como o RNAV, todo mundo sempre pediu, Dantas, fala aí sobre o ILS. Pessoal, e hoje nós vamos dividir a nossa aula em duas, se vocês gostarem, claro, dessa primeira parte, onde eu vou falar dos conceitos, das definições básicas, do funcionamento básico do ILS. Na segunda parte, nós podemos trazer aí a execução de um ILS. Então, se você curtir, ó, não deixa de deixar a curtida, deixa o comentário, compartilha para a gente ter bastante visualização. Se esse vídeo tiver uma aceitação legal, nós vamos continuar e fazer a segunda parte, que é executar o ILS lá no simulador para vocês verem na prática como que é uma aproximação ILS, ok? Hoje a gente vai focar nas definições, então vamos logo aqui brifar o que interessa para valer. O que vem a ser o ILS? Quando a gente pensa em ILS, todo mundo pensa em pouso por precisão, a aeronave vem descendo sozinha, vem alinhando sozinha com a pista. Por que isso acontece? Porque nós estamos tratando de um sistema de pouso por precisão. E um sistema por precisão é um sistema onde eu vou ter o eixo lateral e o eixo vertical de aproximação da aeronave em relação à pista. Mas uma coisa que muita gente não consegue associar ou até tem dificuldade é que o ILS ele é um sistema de rádio convencional. E isto faz a galera dar uma fritada, porque quando a gente pensa geralmente em navegação rádio, todo mundo só pensa em VOR e NDB. E ninguém pensa ali muito no ILS, mas ele é um sistema que baliza-se em um auxílio rádio básico, em superfície, em solo. Portanto, um sistema convencional de aproximação, mas um sistema de precisão, porque eu tenho tanto a guia lateral quanto a guia vertical que vai trazer a minha aeronave até o eixo da pista, ok? E aí a gente vai dar uma olhada um pouquinho mais avançada. É lógico que se a gente pensa em LS, um sistema de rádio, né? Então o que eu preciso? Eu preciso de equipamentos de rádio. E a gente sabe que lá dentro da nossa aeronave não existe um equipamentozinho chamado ILS. Quando a gente aprende, olha, eu tenho um VOR e tenho um ADF, tenho também um DME. Mas e aí, cadê o ILS? O ILS, para fazer um ILS, eu preciso que a aeronave tenha um receptor de ILS. Então, ó, eu preciso que a aeronave esteja equipada com um receptor de ILS que consiga converter esses sinais que ela recebe do ILS para os instrumentos cabíveis. Pode ser, por exemplo, um VOR simples, né, um VOR que tem ali o nosso eixo lateral aqui, nossa barra lateral para indicar o meu eixo vertical, ou o nosso VOR na sua parte vertical para indicar o nosso desvio de curso, né, o nosso CDI ou o nosso GSI. Tá? Nós chamamos essas barras aqui de CDI, indicador de desvio de curso, ok? Indicador de desvio de curso, ou então esta aqui que é o nosso GSI, que é o nosso indicador de desvio de rampa, ok? Para indicar se a aeronave está fora, ou então num equipamento um pouquinho mais apropriado para indicar se eu estou alinhado com o eixo ou não. Então eu preciso que a aeronave possua um receptor ILS para que ela consiga então transmitir esses sinais do rádio ILS para os instrumentos básicos do nosso painel, ok? Então primeiro passo, para realizar um ILS, a nossa aeronave precisa dispor desses equipamentos básicos e, obviamente, eu preciso de um procedimento cantado que vem na carta de aproximação ILS. A carta de aproximação ILS, pessoal, vamos dar uma brifada rápida, é uma carta IAC, então uma carta de pouso, né? E ela vai tratar para a gente de algumas coisas muito básicas, por exemplo, frequência e identificador do ILS, muito importante. Então aqui, por exemplo, peguei um exemplo da 11, da direita de Brasília. Tá? Então, do Sierra Bravo, Bravo Romeo, Aeroporto Internacional de Brasília. E vamos aqui brifar algumas informações super importantes do ILS na carta de ILS. Primeira, básica de todas, a frequência Localizer DME, que vem a ser o nosso localizador IDME, 109 decimal 90, e a identificação dele, IDF, India Delta Fox. Então o que vem acontecer aqui? O ILS, como ele opera em faixas relativamente estreitas, então, por exemplo, se você pegar o ILS, ele vai funcionar nas faixas de frequência de 108 MHz até 112 MHz. Então é uma faixa relativamente estreita, não tem muita opção
de frequências para você criar ILS, selecionar ILS. Então pensa Brasília. Brasília tem 4 cabeceiras, né? Cada uma dessas cabeceiras tem um ILS. Cada ILS, obviamente, tem que operar numa frequência diferente. Já queimei ali 4 possibilidades de frequências. Portanto, é normal que quando você sete o ILS, você, às vezes, possa em uma região muito movimentada. No Brasil isso é um pouco mais raro, mas você pode correr o risco de entender a frequência errada. O seu ILS, por exemplo, selecionei o 109.90, em vez de pegar Brasília, pegou uma outra pista nas proximidades ali que também tinha uma frequência 109.90. Então o que acontece? O localizador é super importante. O localizador não, perdão. O identificador é super importante para que a gente possa fazer a leitura em código Morse, tá? Então, IDF. Então aqui eu tenho o comparativo do IDF. 2 tracinhos curtos, um longo, 2 curtos, 2 curtos, um longo, um curto. Então eu coloco isso. Se eu tiver dúvidas sobre se aquele rádio que eu selecionei é o correto, eu aumento o volume do áudio da recepção da estação de rádio e eu vou ouvir tocar esse código Morse. Okay? E aí eu consigo entender, sim, estou sintonizado de fato em Brasília, 109 decimal 90. Então, frequência e identificador do ILS. Então, o localizer é a frequência do localizador, que a gente vai falar daqui a pouquinho do que vem a ser o localizador dentre esses auxílios rádios. Ok? Entre isso, o curso de aproximação, que é o curso que vai me trazer até o eixo da pista, 108 nesse caso. Altitude de decisão, que é uma coisa ainda a se tratar. Se vocês quiserem, depois a gente pode dar uma brifada em carta, falar uma coisa sobre isso, entre outras coisas que sempre tem nas cartas normais por instrumento, padrão. Então, aproximação perdida, os mínimos para velocidades na descida, rampa de descida. Então nós vamos ter aqui também o nosso briefing de mínimos, né, os nossos mínimos, altitude de descida, obstáculos, altitude de transição. Então tudo isso básico de outras cartas nós teremos aqui também, mas o principal são esses 3 caras dados aqui acima. A altitude de decisão é importante porque ela se diferencia das cartas não precisão quando eu tenho só a MDA. Depois a gente pode dar uma comentada sobre isso, mas observem que a altitude de decisão em Brasília, vale lembrar que Brasília é um CAT Uno, o que a gente vai deixar para falar posteriormente. Se vocês gostarem dessa aula, eu falo sobre as categorias em uma determinada aula para posterior. E a minha DA é de 3.840 pés. Tá? Então, é a altitude onde o piloto, ao atingir aquele ponto, ele, se não ver a pista, ele vai arremeter. Então, altitude de decisão, a Decision Altitude, DA, ok? Bom, vamos então agora comentar um pouquinho sobre o sistema ILS em si. O sistema ILS funciona de que forma? Eu vou ter 2 antenas, isso aqui é super importante, então anota, 2 antenas emissoras eletromagnéticas, ou seja, antenas de rádio normais, que são dispostas ao longo da pista para trazer uma aproximação de precisão. Então, o que é a aproximação de precisão? Eu tenho uma guia lateral e uma guia vertical, conforme eu disse para vocês. Quais são essas 2 antenas básicas? Já vou adiantando, embora a gente vai tratar sobre cada uma delas aqui para entender o funcionamento. A primeira, mais básica, o que é a mãe do ILS ali? É o seu avião alinhar com a pista sozinho. E ele alinha com a pista sozinho por causa dessas antenas aqui, que é chamada antena localizer, do localizador. É por isso que você sintoniza essa frequência do localizer aqui, ó. Porque o localizador é uma antena que vai trazer a sua aeronave para o eixo da pista. Se por acaso esse sistema de antenas estiver fora do ar, acabou o seu sistema ILS totalmente. Por outro lado, eu tenho uma outra antena chamada Glide Slope. Então, a nossa antena de rampa, que é uma antena que traz a aeronave verticalmente no eixo da pista para que ela toque no local correto. Isso não é obrigatório em alguns sistemas de pouso, embora faça parte do pouso por precisão. Mas vamos supor que essa antena tenha alguma falha, esteja em manutenção. O que vai acontecer? Às vezes ainda é possível usar a antena do localizador para que o meu avião alinhe com a pista. Isso é super válido. Meu avião alinha com a pista sozinho, mas ele não vai ter indicação de rampa. Então eu torno o meu sistema ILS em um sistema de aproximação não precisão. Mas eu ainda consigo usar pela devida precisão do localizer.
Então a aeronave vem no eixo horizontal, mas não usa o eixo vertical. Aí eu vou ter mínimos publicados nas cartas com essa informação. Fala, olha, se o seu glide slope está fora, se a sua antena de orientação vertical está fora, você pode fazer o procedimento para a sua aeronave alinhar, porque ela alinha graças à antena, à antena localizer, porém, como eu não tenho rampa, eu tenho que usar mínimos mais elevados, né? Então eu vou ter que tomar um cuidado maior. Tá? Minha restrição vai ser maior, já que a antena de glide, que faria parte do ILS completo, está fora. Ok? Vamos falar dessas antenas. Vamos começar pela antena localizer. A antena localizer, ela é basicamente um par de antenas direcionais. Se a gente pensa, o que é um VOR? Um VOR é uma antena direcional. Ela gera direções eletromagnéticas através de uma onda eletromagnética, numa frequência. Aqui eu tenho pares dessas antenas para dar uma precisão maior. E geralmente essas antenas estão instaladas no final da pista que você vai usar. Então, por exemplo, lá em Brasília, se a gente usar, pensar naquele procedimento que eu trouxe, a pista 11 da direita, aonde estão as antenas localizers do ILS da 11 da direita? Então, eu tenho aqui ó, a pista 11 da direita aqui, vamos supor que ela esteja aqui, eu vou pousar aqui. Aonde está essa antena? Aqui, ó. São essas barras localizadoras que ficam aqui. Porque elas vão fazer aqui uma triangulação de precisão aqui para que você possa atingir esse ponto. Ó. Então a sua aeronave vem bem precisa, mirando ali o final da pista com bastante precisão, nesse eixo horizontal. Né? Então vamos para o briefing. Instalada no final da pista, super importante. Onde será realizado o procedimento ILS? Ou seja, vou pousar numa pista, a antena localizer vai estar lá do outro lado, no final. Pares de antenas direcionais que enviam sinais eletromagnéticos para o eixo horizontal da pista. Então eu trouxe aqui, eu não sei se eu já vou dizer, trouxe aqui para vocês o funcionamento. Olha, eu trouxe aqui a pista justamente de Brasília para vocês darem uma olhada. Então, o que eu vou fazer aqui para vocês? Vamos comentando. Trouxe uma imagem do Google Maps aqui qualquer, e aí eu vou começar a desenhar aqui para vocês o seguinte. Olha lá, a 11 da esquerda está aqui. A antena localizer então vai estar lá do outro lado. Embora na nossa carta ali eu estivesse falando da 11 da direita, né? Mas tudo bem. Antena localizer lá do outro lado. Para quê? Porque essa antena localizer, como é que ela funciona? Ela vai gerar um facho do eixo central. Ela vai criar ali uma linha do eixo central prolongada por várias e várias milhas ali para que a aeronave identifique esse eixo central. Mas como é que ela faz isso? Não são pares de ondas eletromagnéticas, de antenas direcionais? Eu vou criar fachos de eletromagnetismo para um lado e para o outro. Então eu crio um facho aqui para o lado esquerdo, considerando claro o sentido do pouso aqui, né? Para o lado esquerdo, e para o lado direito outro. E eu vou sintonizar frequências eletromagnéticas para cada um desses lados. Eu sei que isso aqui é um pouquinho complexo, mas o que eu vou fazer? A antena ela vai trabalhar um lado todo do eixo numa determinada frequência e o outro lado todo numa outra determinada frequência. 90 Hz para o lado esquerdo, 150 Hz para o lado direito. E o avião vai entender isso. Eu trouxe um exemplo aqui para ficar fácil de entender como é que funciona. Vamos pensar num sistema muito básico. Tá? Então vamos pensar aqui. Em vez de eletromagnetismo, de frequência, vamos pensar em cores. Né? Então, pensa assim, ó, o localizer ele vai criar um facho de cor amarela para um lado, para o lado esquerdo, que representa o nosso 90 Hz, que é de verdade, e um facho de cor azul para o lado direito. Então eu crio essa sequência de cores. Pensa, você está com a sua aeronave voando, totalmente à esquerda do eixo. Você está defasado à esquerda do eixo. O que o piloto veria então se ele estiver voando aqui? Ele só vai ver a cor amarela. Né? E se ele ver a cor amarela, o piloto vai entender então que eu estou ao lado esquerdo de onde eu deveria estar. Então eu devo virar para a direita para que eu possa seguir em relação à luz azul. E aí, mistura de azul com amarelo dá verde. Portanto, quando eu centralizar no eixo, na verdade eu vou ver a cor verde, que é a combinação dessa amarela com azul. E aí eu vou entender
Vendo a cor verde é porque eu estou bem no ponto de mistura ali entre o amarelo e o azul. Consegue entender? É mais ou menos assim que a nossa aeronave consegue fazer a sua aproximação. É claro que não existem cores, mas daí vai existir o quê? Essas frequências, e o instrumento vai modulando essa identidade de frequências. Ele entende que se tem muita frequência para um lado é porque ele tem que ir para o outro. Se ele tem que ir para o outro e ele acha o ponto ideal ali de mistura dessas frequências, é porque ele está na posição correta, que equivale ao eixo central da pista. Entendeu? O exemplo das cores, obviamente, não existe. É só aqui para mostrar para vocês como é que seria a lógica pensada pelo eletromagnetismo. Tá? Então, vamos pensar aqui como é que eu sei disso. Em vez de cores, eu vou ter uma barra que indica se eu estou desviado. Então, vamos dar uma olhada? Olha, eu trouxe aqui para vocês, pessoal, vamos pausar um pouquinho, uma aeronave que claramente está à esquerda, assim como o nosso exemplo, está à esquerda do eixo. Então ela deveria ir para a cor azul, mas em vez de ir para a cor azul, o que o instrumento faz é saber que ele tem que ir para aquele lado de frequência. E aí ele indica numa barra no instrumento adequado que eu estou fora do meu eixo. Então, essa barra está à direita porque eu indico que eu preciso ir para a direita, eu preciso seguir a barra. A barra indica qual é o curso ideal. Então quando o piloto vai, vamos lá, trazendo para o eixo correto, e essa barra vai começar a alinhar para indicar que eu estou entrando então no meu curso ideal. Olha a barra vindo e alinhando para me indicar que eu estou cada vez mais próximo do curso. Estou fazendo a correção e a barra praticamente alinhada. Ainda estou um pouquinho à esquerda, consegue observar? Tem que ir um pouquinho para a direita para estar no curso ideal. É lógico, aqui eu estou no visual. Visualmente falando, obviamente que essa barra é meio desnecessária, mas a gente está falando de um procedimento IMC, onde eu teria condições muito restritas de visuais. Aqui eu deixei a condição aberta para vocês acompanharem justamente como acontece o desvio em relação ao visual real. Né? Então a barra alinha para indicar que eu entrei no curso correto, para indicar que eu achei a cor verde, que é a cor que indica o curso central da pista, e assim funciona a sequência do nosso localizer, certo? Vamos aqui falar da nossa antena Glide Slope. É uma antena que vai então trazer a aeronave no seu eixo vertical. Agora o princípio é mais rápido, porque a ideia é muito parecida. Então na antena Glide Slope eu tenho uma antena vertical que vai ficar geralmente na zona de toque. Sabe qual é a zona de toque? Aquela área que tem aquela faixa mais negrita ali, né? Aquela faixa mais grossa, ó, ela, você pode até ver ela ali, ó, naquela região. E aí lateralmente com ela eu vou ter a minha antena Glide Slope, que aqui está, que é uma antena que vai trazer a aeronave para o eixo vertical da pista pelo mesmo princípio, pela mesma lógica, através de uma criação de ondas eletromagnéticas em frequências específicas que vão triangular e dar a posição ideal da rampa para que a aeronave possa tocar precisamente ali no eixo de toque, na zona de toque. Então essa antena é chamada antena Glide Slope, é uma antena vertical que vocês vão ver às vezes lá nos aeroportos, e ela faz a mesma função. Ela cria uma modulação de 90 Hz na rampa, agora em ângulo nessa vista lateral, né? E uma modulação de 150 Hz, e o meio disso equivale ao que nós chamamos de Glide Slope, que é a rampa de planeio ideal, que vai trazendo a aeronave até o ideal para o pouso, até que ele toque lateralmente no local correto. Tá? Essa não fica do lado oposto, essa fica lateralmente à nossa zona de toque, certo? Essa rampa, é importante a gente falar para vocês que ela é indicada geralmente aqui pelo grau. Os 3 graus é o ideal de uma descida de uma rampa, para que o piloto possa fazer os ajustes de velocidade, embora em alguns procedimentos esses 3 graus que são um padrão, eles podem variar de acordo com a necessidade para cada local. Se estiver aproximando de um local montanhoso, às vezes exige um pouco mais de inclinação vertical da aeronave, então esses 3 graus são padrões, vêm indicados aqui, mas isso tem a ver muito com qual é a localidade que está se operando. Então essa rampa de planeio é uma rampa que traz a aeronave nesse eixo vertical do ILS até que eu toque no início
da cabeceira ali na zona de toque idealmente. Ok, senhores? Trouxe aqui para vocês também mais um exemplo agora falando da rampa vertical. E aqui eu trouxe num outro sistema, num sistema integrado, num G1000, né? Então, para vocês verem não só no equipamento convencional, VOR, mas também numa telinha G1000. Então vamos dar uma olhada? Na tela G1000, isso é indicado por um diamante, assim como nos aviões a jato, Embraer, Airbus, na Boeing eu não tenho certeza, mas é algo bem parecido. Eu tenho um diamantezinho que corre verticalmente para o eixo vertical e lateralmente para o eixo lateral, junto ao nosso PFD, ao nosso Primary Flight Display, que é o nosso painel principal, aqui esse displayzinho principal, onde é plotado o horizonte. Observem que nesse ponto, esse diamantezinho verde, ó, está, sei que não está muito bem definido, mas ele está para cima. O que isso quer dizer? Que eu estou abaixo da rampa ideal. E aí vamos comparando lá com a pista. Vocês vão ver que eu vou deixar a aeronave voando na mesma altitude o tempo inteiro, portanto eu vou ficar alto. Eu vou chegar na pista alto, já que eu não vou descer, né? A pista está ali, ó. Então vamos tocar o barco aqui. Enquanto eu vou falando, ó, eu não vou descendo. Observem, a aeronave vai mantendo o voo e aí olha o diamantezinho, eu ia falar diamond, o diamantezinho vai descendo, porque a partir de agora eu estou ficando muito alto. Como sempre, a barra ou o diamante vai correr para onde eu preciso ir. Aquele é o curso ideal. Eu preciso descer. Agora eu estou alto, ficando cada vez mais alto. Olha lá, o diamante segue descendo. Isso indica um desvio de glide slope. Olha como as papis, que são as luzes indicadoras, já ficaram todas brancas. Elas começaram vermelhas, né? Então, ó, agora eu estou alto, quer dizer que eu preciso descer. Então, sempre seguindo a barra, sempre seguindo o diamante, assim o piloto tem a indicação ideal de qual é a posição dele no eixo lateral e no eixo vertical. Ok, senhores? Bom, para finalizar a nossa aula, nós vamos falar sobre os marcadores, porque é importante lembrar que, beleza, estou alto, estou baixo, mas numa condição IMC onde eu não enxergo nada, eu precisaria saber a que distância eu estou da pista para poder balizar a minha velocidade, saber qual que é a velocidade ideal para a minha aeronave naquela posição, naquela referência. E para isso existem, ou mais existiam, porque é um negócio que está ficando meio extinto, os marcadores. Pessoal, marcadores também eram pontos eletromagnéticos, onde eu, ao cruzar esses pontos, essas anteninhas eletromagnéticas, eu teria uma indicação, via de regra, a que distância eu estou da pista. Então nós tínhamos um marcador chamado Outside Marker, que vem esse marcador externo, Middle Marker, marcador médio, ou Inner Marker, marcador interno. Sendo que, via de regra, o marcador externo geralmente fica junto ao FAF, o fixo de aproximação final, entre 4 e 7 milhas. O marcador médio já a meia milha da pista, ele 0,5 a 0,8 milhas, então bem em cima. E o Inner Marker a 0,03 milhas, muito insignificante, a gente fala até em metros, 60 metros. Então já estou muito em cima da pista mesmo, eu estou praticamente cruzando a cabeceira. Esses marcadores, eles geralmente tinham associados no painel essas luzinhas, do jeito que está aqui. Tinha uma barrinha aqui, ó, externo, médio, interno. Na hora que eu passava por ele, o externo piscava a luz azul, o médio uma luz âmbar e o interno uma luz branca, além de tocar um determinado som. Isso indicava para o piloto a que distância ele estava da pista, ou então descendo, ó, passei pelo externo, pelo médio, pelo interno. Isso faria ele ajustar suas velocidades com o que for necessário para a operação daquela aeronave. Tá? Então vale lembrar que esses marcadores eram para marcar a posição, a distância que eu estou da pista, pensando que eu não estou enxergando nada, né? Porque eu estou fazendo um procedimento de precisão onde o IMC está tomado conta. É claro que se eu estiver enxergando fica tudo mais fácil, resolve todo o problema, né? Mas aqui é para a gente medir a nossa distância. E aí, para finalizar, vou falar para vocês que esses marcadores quase não são utilizados mais, porque nós temos hoje os DMEs, o equipamento medidor de distância, o DME. É um equipamento que facilita demais a distância, ele fala para você em tempo real qual é a distância que você está do equipamento que você selecionou, do ILS no caso. Isso facilita demais, então ele fala, eu estou a 8 milhas, 7 milhas, 6 milhas, 4 milhas, 1 milha agora, então se torna obsoleto o marcador quando eu tenho um DME associado ao equipamento, ok? Vamos dar uma olhada na nossa última apresentação para finalizar nossa aula?
Observem a aeronave aproximando e o marcador sendo passado juntamente com o som que era tocado. Marcador externo passado, agora passando pelo médio, e o interno por último. Isso indicava para o piloto, então, qual era a distância que ele estava da pista, para ele poder ajustar as velocidades da sua aeronave e poder descer até o mínimo, poder descer até o seu pouso. Ok, pessoal? Então esse é o nosso princípio de ILS. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido. Se vocês gostaram, estourem aí os likes, estourem os comentários, porque nós vamos fazer a segunda parte executando um pouso ILS em uma determinada aeronave lá no simulador. Ok? Então, do mais, podem deixar as dúvidas nos comentários. Nos sigam aí. Daqui o Comandante Dantas na escuta.